PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024, totalizando 11,7 trilhões o PIB. Beleza, hein? Inclusive, o resultado ficou acima da alta de 3,2% de 2023, alinhado com as projeções do mercado. O mercado previa 3,5%. Dados divulgados pelo IBGE. Que beleza, né? Sim. Mas se foi uma beleza, por que o Brasil terminou 2024 como a 10ª maior economia do mundo, perdeu uma posição? Perdeu para o Canadá. Provavelmente que o Canadá cresceu mais. Inclusive, o dado é da agência de risco Austin Rating, que mostra aí essa situação dos produtos internos brutos, a riqueza produzida, e os países que estão melhor, né? Agora, mesmo assim, para a gente ser a 10ª economia do mundo, era para ser, né, um povo todo no Canadá. Você já visitou o Canadá? Você já viu a qualidade de vida do canadense? Hein? Como? BPC? Tem não. Oh, hein? Bolsa Família? Não, o povo lá não precisa disso. Só trabalha, ganha o lajão, o dinheiro, o money. Você está entendendo? O IBGE diz que esse desemprego nosso é o menor da história. O governo lançou medidas contra a alta dos preços. Aí acabou o carnaval, né? Para quem brincou, acabou o carnaval. E aí? Sua vida está melhorando ou piorando? Eu queria saber. É você quem decide, meu amigo. Inclusive, comenta conosco no nosso chat. E estamos com o economista Edgar Leonardo. Falamos logo de economia, né, Edgar? Começar já vendo essas novidades que a gente termina o carnaval já cheio de novidade na economia. E será que a vida do povo melhora, não? Rapaz, o brasileiro gosta de carnaval. O carnaval do pernambucano foi maior do que todos que eu conheci, então eles vão começar a sentir quando a fatura do cartão chegar no mês que vem. A fatura do cartão. E agora não tem nem rotativo, né? Não, deixou agora... de pagar, o juro vem tranchém, né? Cartão é sempre um risco muito grande, né? Um risco grande. Por que a gente não é um Canadá, hein? Tem muita coisa, viu, para a gente refletir sobre isso. A gente tem uma formação histórica, que tem, claro, o seu impacto, mas eu não sou muito de ficar com esse vitimismo, de dizer, mas a nossa formação histórica. E o que a gente fez a partir disso? Quais as escolhas que a gente fez? Por que é que nos últimos 20 anos a economia brasileira não tem crescido? Não é? Então, quando a gente diz, nós somos a 10ª economia, nós somos a 9ª, nós somos a 8ª, e a gente fica muito feliz e orgulhoso. Mas só que a gente tem que entender, quando essa frase ela é formulada, ela considera o tamanho da economia. Não teria como o Brasil ser a 50ª, porque o Brasil é muito grande, tem uma população muito grande, e a gente acaba gerando um PIB muito grande. Mas a verdade é que a gente tem que olhar também outras coisas. Primeiro, como essa riqueza que a gente é capaz potencialmente de gerar, ela é distribuída, como essa riqueza ela é capaz de crescer e se manter em crescimento, porque um dos grandes problemas é esse. O Brasil escolhe caminhos de crescimento, Cardinô, que são caminhos do que você já falou aqui outras vezes, do voo de galinha. Então a gente precisa, do ponto de vista eleitoral, dar um resultado de crescimento para que a gente tenha um resultado na eleição seguinte, e aí a gente trabalha com políticas que vão nos dar a impressão de que foi muito bom. O crescimento ele tem que ser constante. E como a gente tem, no Brasil, uma renda média muito baixa, a gente precisa aliar esse crescimento a uma boa distribuição de renda, a uma valorização cambial da nossa moeda, né? E uma direção, um crescimento na direção do que pode efetivamente melhorar a vida do brasileiro. E aí você falou uma coisa importante. O nosso desemprego. A gente precisa melhorar ainda mais o desemprego, porque o desemprego ele acaba sendo camuflado pelo fato de que nós temos muito mais beneficiários de Bolsa Família do que assalariados recebendo salário de carteira assinada. Eu estava vendo uma matéria do SBT, a TV lá que acho que é Jangadeiro, sobre o pessoal recebendo Bolsa Família, vivendo com 200 conto, porque o Bolsa vai até 600 e pode ganhar mais, dependendo das estratégias. Dependendo do perfil da família. Vai botando gente e tal. Mas a pessoa viver uma renda única, R$200, meu amigo, e dizer que isso é bom.
Aí fala, porque tem, não sei o que. Sim, mas pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos no século XXI. Estamos no século XXI. É o que eu disse aqui, é o país, a 10ª economia do mundo, junto do Canadá. A gente não chega nem perto do que é o Canadá. Com um detalhe, vamos comparar a população do Canadá com a população brasileira. Então, quando a gente vai olhar a riqueza por pessoa, a renda per capita, a gente vai ver que a nossa é muito baixa. Por quê? Porque a nossa produtividade é muito baixa. A gente precisa de muito mais brasileiro trabalhando para gerar o mesmo volume de riqueza que a gente gera em outros países com, às vezes, 20% da massa de trabalhadores. Então, é possível pagar melhores salários, distribuir melhor renda. Então, a gente precisa melhorar fortemente a produtividade do Brasil, Cardinal. Bom, inclusive, eu fico muito preocupado com isso, né? Porque entra aqui, sai acolá, a história, por exemplo, de empresários dizerem que não consegue trabalhador porque ele não quer sair do Bolsa Família e tal. Tá agora o aquecimento da construção civil e não se consegue, por exemplo, pedreiro. Não se consegue pedreiro. Poderia conseguir pagar até melhor, aumentar o salário, né? Que aí você pagando melhor para ver, estipular um teto, né, alto, para que o empresário fale assim, eu tiro do Bolsa Família. Acabou o Bolsa Família. Para você vai trabalhar e vai receber esse dinheiro, né? Mas não é isso que está acontecendo. O pessoal da construção civil está automatizando e vai desempregar. Mais ainda, automatizando. Eu estive aqui com o pessoal do agro outro dia, tem um programa inclusive nas nossas redes sociais, e falava, olha, o fulano de tal numa granja aqui na região metropolitana, granja, produzindo ovos e galinha para abate. Aí disse, não conseguia emprego, não conseguia um empregado. Aí o que fez? Ele automatizou a granja todinha, hoje por turno ele tem um empregado só para ligar as máquinas. Só um. Até a limpeza, ela é quase toda automatizada. Né? E antes ele precisava de pelo menos por turno 15 empregados, porque é uma granja grande. Agora só um para acionar o botão. Isso para uma atividade considerada rural, né? Exatamente. Precisa de mão de obra, braçal. Exato. O que isso aconteceu agora na colheita de uva, a gente mostrou aqui em Belém de São Francisco e Petrolina, pô. Que o pessoal tá vendo uma maneira. Se vê. Já tem. A colheita de uva, eu estava agora em Petrolina e você ainda tem, claro, alguns parreirais que são plantados eu não saberia dizer o nome, mas naquele formato parece uma mesa e é colheita manual, mas já tem aquele outro que é plantado só na lateral, onde entra um equipamento e o equipamento sai colhendo a uva. Tirando tudo. E é um operador e ele colhe toda a uva. Então, a gente sabe que a gente tem um desemprego ainda muito alto, o desemprego no campo é muito alto, e a gente precisa dar condições. Mas a minha grande preocupação, Cadu, é porque a cultura que a gente está criando, porque, como você bem colocou no início, viver com auxílio é uma vida extremamente limitada para o cidadão, porque ele não vai sair daquilo. Não vai sair nunca. Né? Mas a gente está criando uma cultura, porque aí é que tem um grande problema. A gente tem que pensar que a gente já está em outra geração, uma geração que o pai viveu de auxílio e que ele está passando a viver de auxílio. Então a gente precisa, de fato, começar a repensar, não que vá se deixar de ter os auxílios, porque eles são importantes, significativos para a parcela da população que não consegue se inserir, inclusive nesse mundo do trabalho que precisa de mais educação. A gente precisa de um trabalho muito sério que envolva educação muito forte, tá certo? Incentivo a que essas pessoas se dirijam ao mundo do trabalho, e a gente precisa manter ainda essas políticas de auxílio, mas de maneira que ela cada vez mais conduza o jovem de volta ao mercado de trabalho. E criando oportunidades. E criar oportunidades para que a gente possa, inclusive, absorver essa mão de obra que está, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico, atrasado. Porque hoje a gente tem uma parcela da população que não consegue se inserir. Né? Na minha infância, você poderia trabalhar na portaria de um prédio sem grande instrução. Hoje, uma portaria de um prédio vai lidar com tecnologia, vai trabalhar com reconhecimento de imagem, vai trabalhar na frente de um computador, vai ter sistema de câmera de segurança, portão eletrônico, dispositivos para limpeza de piscina. Tudo automatizado. Então, tudo automatizado. Então, até os trabalhos que originalmente eram muito simples, eles começam a requerer um volume de conhecimento. E a gente tem pessoas que não estão
atualizadas nesse processo. Mas isso é uma coisa que o Brasil precisa pensar, e aí vem o grande problema. Será que o Brasil está pensando no longo prazo, se planejando para daqui a 10, 20 anos, ou a gente está reagindo à próxima eleição? Olha, você vê, os governadores mais bem avaliados, o pessoal quando lembra, disputa da próxima eleição, aí lembra quem? Tarcísio. Porque é colado com Bolsonaro, foi da equipe de Bolsonaro. Sim, mas os mais bem avaliados, com mais de 80%, são Ratinho, que é o filho do Ratinho do SBT, que é do Paraná. E o Ronaldo Caiado, que é de Goiás, acima de 80%. Os dois mais bem avaliados, que já puseram seus nomes à disposição para serem candidatos a presidente da República. Agora, o brasileiro precisa entender de escolher o melhor. Não é escolher o que chuta o pau da barraca, que faz e acontece, né? Esse populismo idiota. Escolha o melhor. Se você pegar o governo desse povo, dá uma estudadinha para você ver. Por exemplo, o programa de educação do Ratinho, tá? Em todas as áreas, é impressionante. Esse governador do Paraná. Se você der uma olhada no programa de educação, inclusive até merenda, viu? O aluno entra, come. Meio-dia, come. Antes de sair, tem que comer de novo. Tem que comer de novo. Intercâmbio, o governo bancando, para estudar, inclusive fora. Inclusive mandou um grupo grande agora para Sydney, Austrália. Pessoal, inclusive, sai formado em programação no ensino médio. Programação de computador. Esse pessoal que programa, faz jogo, IA, inteligência artificial, tá entendendo? Estou falando desse estado, que é o Ratinho Júnior. Então é o seguinte, dá uma olhada, tem gente boa. Tem gente que não é populista, que não vai enrolar você. Tem um bocado. Agora, o povo precisa entender isso.